Água virando sangue, chuva de gafanhoto, rãs para todo lado, crianças morrendo, pessoas ficando ricas e ganhando muito ouro. Seria este o roteiro de algum filme de aventura? Não. Este é o cenário contextual das 10 pragas do Egito descritas no livro do Êxodo. Vem comigo que eu vou explicar tudo e ensinar sobre os milagres que aconteceram ali e vocês nem sabiam que existiram. Sejam muito bem-vindos, Anderson de Aguiar aqui mais uma vez com vocês para ensinar mais um pouquinho do que eu aprendi sobre a Bíblia Sagrada. Você sabia que os milagres já aconteciam com frequência lá no Antigo Testamento? E se eu te contar que neste evento das 10 pragas aconteceram ali vários milagres, parecidos inclusive com alguns lá do Novo Testamento? Já deixa então aqui nos comentários se você sabia ou não, porque eu quero saber, ok? Vamos lá! E vocês sabem, né? Conteúdo como esse só assiste em primeira mão quem já se inscreveu e ativou o sino de notificações. Então, se você ainda não está inscrito, a hora é agora! Clica aí no botão vermelho e bora para o vídeo de hoje. Olha só, gente, tem muitas histórias da Bíblia que a gente conhece por cima, porque são contadas para nós ou foram contadas para nós desde que nós somos crianças, desde que fomos crianças e estudamos lá nas escolas bíblicas, para quem foi crente, para quem é crente, né? Mesmo porque não tem como aprofundar temas complexos com as crianças, né? O tempo passa, a história fica lá no passado e a gente nem se preocupa em saber por que aconteceu, como aconteceu e quais foram os objetivos, não é verdade? É o caso dessa história de hoje, as pragas sobre as 10 pragas do Egito. E como foi que os judeus chegaram no Egito? Quando foi e por que foram para lá? Tudo começou quando José, aquele sonhador, lembra na Bíblia Sagrada que sonhava com o sol, todo mundo ao redor dele? Filho de Jacó, chegou no Egito após passar poucas e boas aí com seus irmãos invejosos. Foi acusado também injustamente por uma tentativa de abuso, chegou a ser vendido como escravo, preso e humilhado. Lembra dessa história? Depois eu faço um vídeo sobre ele, combinado? Pois então, gente, José deu a volta por cima, né? Como muitos falam. E após ajudar o faraó Xexi, foi recompensado então com o cargo de governador de todo o Egito. Que reviravolta, hein? Olha só, dizem alguns historiadores que por volta de 1700 a.C., a terra de Canaã passou por graves problemas com a falta de comida. Então, algumas centenas aí de judeus, creio que não foram todos, migraram para o Egito para não morrerem de fome. E entre esses judeus estava também o pai de José, os seus irmãos, inclusive toda a família, primo, cunhado, sobrinhos, estava todo mundo junto. Vamos lá. Na época dessa migração, os Hicsos, também de origem semita, dominavam aquela região toda. Então, o povo hebreu se estabeleceu com muita facilidade no território egípcio, chegando inclusive a ocupar cargos e posições importantes na sociedade e também na administração do Egito, a exemplo de José. Mas como nem tudo dura para sempre, chegou um tempo em que os hebreus já não eram mais vistos com bons olhos, infelizmente, pois eles cresceram demais dentro do Egito. Ou seja, eles tiveram um período aí de quase 400 anos de vida boa, vamos dizer assim, lá no Egito. Alguns historiadores também afirmam que foi no ano de 1290 a.C. que o faraó Sete I começou a matar e escravizar o povo de Israel. Ele fez isso durante 9 anos. Essa primeira fase que eu acabei de explicar está escrita lá no livro do Êxodo, capítulo 1 e 2. No ano 1279, Ramsés II assume então o trono como um novo faraó e não dá folga para os hebreus. Foi então que Deus levantou Moisés e o seu irmão Arão para libertarem o seu povo da escravidão.
E é a partir do capítulo 5 de Êxodo que começa aí o jogo de vai e não vai entre Moisés e Faraó, que não quis aceitar o pedido para libertar o povo hebreu. Deus, que já tinha tudo planejado, é claro, endurece o coração do Faraó e começa a distribuir as pragas sobre todo o Egito. E o mais interessante é que dentro de cada praga existem alguns milagres que a gente nunca percebeu. Pelo menos eu nunca tinha me atentado. E olha que eu leio a Bíblia há mais de 30 anos, hein? Então, vamos descobrir juntos quais são esses milagres? Vamos lá, vamos começar pela primeira praga, que foi as águas se transformarem em sangue. O versículo 15 do capítulo 7 de Êxodo vai nos contar que Arão tocou no Nilo por ordem de Jeová. Mas por que Arão e não Moisés? Mesmo porque Moisés não queria ou não poderia fazer isso, pois ele foi salvo quando era bebê, justamente através do rio Nilo. Ele foi jogado, mas foi salvo pela filha de Faraó. Claro, né? Apesar do povo egípcio então adorar o rio, Moisés, por outro lado, foi salvo então por meio dele. Assim que Arão aponta a vara para todas as fontes de águas, de ribeiros, águas guardadas em casa e até mesmo as frutas, a água então é transformada em sangue. Agora, imagine a agonia, o desespero dos egípcios para beberem água, para tomarem banho e até mesmo fazerem as suas comidas. Então pensa comigo, como essa praga aí durou 7 dias, os moradores do Egito precisavam fazer alguma coisa, certo? Eles não iam ficar passando sede, né? E nem necessidade. Então eles tentaram de todas as formas, mas sem resultados. Eles tentavam inclusive beber a água que os hebreus bebiam. Mas assim que eles trocavam de jarro, por exemplo, a água que o judeu estava bebendo se tornava sangue assim que chegava nas mãos do egípcio. E o sangue da jarra do egípcio virava água potável nas mãos do judeu. Mas então, como foi que os egípcios matavam a sede nesse período? Como era que eles faziam para poder matar a sede se não tinha água potável para ele? Era tudo sangue. Finalmente, e há tempo, eles descobriram que se pagassem pela água dos hebreus, ela continuaria pura. Ou seja, foi um período em que Jeová começou a prosperar o seu povo, né, durante a primeira praga. Bem no início, né? Pois todo egípcio tinha que pagar para algum judeu para beber ou para consumir ou para utilizar água de fato, água de verdade, não aquele sangue. E por que Deus então escolhe o sangue para punir o Egito? Esta praga, ela foi enviada por Deus para afrontar, exclusivamente a idolatria do Egito com o rio Nilo, já que este belo rio, vamos dizer era considerado um dos deuses para eles, que concedia na mente deles riqueza e prosperidade. Ou seja, não existe outros deuses além de Jeová. Era esta a mensagem que Deus estava passando então para todos os egípcios naquele momento. O interessante aqui, pessoal, é que apesar dos feiticeiros também conseguirem transformar a água em sangue, fazendo, claro, o uso de magia negra, eles não foram capazes de fazer o contrário, de reverter o sangue em água, de transformar novamente aqui todo o sangue em água. E não é só isso, tá? Segura aí. Uma coisa que a gente vai notar nessa e nas outras pragas é a lei do retorno. Tipo, para cada ação uma reação. Nesse caso aqui é usado o termo midá keneged midá, traduzindo medida por medida. Eu me lembrei então da frase que Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 2: com a mesma medida que medirdes, será medido. E lembra do que eu falei sobre o faraó anterior matar os judeus? Pois bem, no capítulo 1 e no versículo 22 de Êxodo, ele manda então jogar todos os meninos recém-nascidos, né, no rio Nilo, para matar mesmo, para afogar. Olho por olho e dente por dente, já que eles derramaram sangue inocente no rio.
eles receberam então o sangue em troca, né? Nada mais justo. Sem falar na vez em que um dos faraós encheu uma banheira com sangue de crianças, isso mesmo, sangue de criança para tentar se curar de uma lepra, gente. É muita crueldade, né? Imagine quantas crianças precisaram morrer para poder encher uma banheira. Mas como o faraó não deixou o pessoal sair com essa primeira praga, Deus enviou a praga das rãs. Aqui nesse segundo evento das 10 pragas no Egito, Deus ainda continua a mostrar para aquele povo que o Nilo não era um Deus, era apenas um rio e nada mais, um belo rio, sim, nada mais. E dessa vez, ele manda Arão novamente estender a mão e uma grande rã sai de dentro do rio. Assim que pula para fora, a rã dá um grito que assusta todos os egípcios. Esse evento está descrito lá em Êxodo capítulo 8, dá uma lidinha lá depois. Os egípcios assustados começam então a bater naquela grande rã com o objetivo, tentando matar o animal. Mas o efeito causado foi totalmente o contrário, pois cada vez que eles batiam, outras rãs saíam para invadir aí todo o Egito. A praga invadiu todas as casas, invadiu o palácio, jardins e até mesmo dentro dos fornos, gente. Ou seja, quando eles faziam comida, eles também assavam junto às rãs, cozinhavam as rãs, não dava tempo de tirar. Imagina o cheiro forte daqueles bichos saindo do forno, quem é que conseguiria comer? O barulho deles nem se fala, 24 horas por dia com aquele barulho intenso. O problema ficou tão impossível de aguentar que Faraó então implora para Moisés falar com Deus para acabar com aquela praga. Mas por que então as rãs? Porque Deus enviou aquela grande rã e porque ele decidiu fazer isso. Você já viu como elas são nojentas, né? Pois então, quando começou a escravidão, os hebreus eram obrigados a entrar em lugares imundos, lugares sujos para caçar animais, para caçar répteis, para divertirem os filhos dos egípcios, para esses filhos brincarem. Outra violência praticada constantemente no período da escravidão eram os gritos intermináveis, bem nos ouvidos dos hebreus, para eles trabalharem mais e mais e cada vez mais. Não tinham descanso e era grito toda hora. Então é o que eu sempre ouço por aí. Aqui se faz, aqui se paga. Então Deus ouve Moisés e as rãs vão embora. Mas Faraó volta atrás e bate o pé novamente, fazendo birra para não deixar o povo partir. Então Deus decide enviar a terceira praga, que é a praga dos piolhos. Troço nojento, hein? Você já teve que ficar catando piolho nos seus irmãos, não é verdade? Fala a verdade, pelo menos uma vez na vida você já fez isso. Escreve aí nos comentários. Dessa vez, Deus usa a terra para infestar o Egito com piolhos. E mais uma vez, ele ordena que Arão realize o feito. Já que Moisés tinha matado, vocês lembram disso? E enterrado na terra um egípcio que estava tentando matar um judeu, né? Lá na juventude, quando ele ainda era um cidadão do Egito. Lembra dessa história? Então, é por isso que Deus ordena a Arão e não Moisés, já que ele, Moisés, tem gratidão com a terra por mais uma vez o ter livrado da morte, porque se tivesse ficado lá ele teria morrido, com certeza. A Bíblia hebraica conta que foram cerca de 14 espécies de piolhos dos mais variados tamanhos. Alguns piolhos eram tão grandes que chegavam a ter o tamanho de um ovo de galinha, acredite se quiser. Assim como as rãs, milhares de piolhos invadiram todos os cantos do Egito, picando e sugando o sangue das pessoas. E não foram só deles, dos animais também. A coceira, pessoal, era tão intensa, mas tão grande, que chegava a sair sangue de tanto que as pessoas esfregavam as unhas na pele. O interessante é que neste evento dos piolhos, os feiticeiros revelaram a Faraó que a magia negra não funcionava com animais tão pequenos e afirmaram que isso só poderia ser uma obra exclusiva de Deus, do Deus de Israel.
Jeová então usa os piolhos que vieram da terra para dar o troco nos egípcios que não deixavam os judeus tomarem banho. Logo, eles ficavam muitos, mas muitos dias sujos, com mau cheiro, com muita coceira no corpo. Imagine, né? Você ficar sem tomar banho durante vários dias. Além disso, eles forçavam os judeus a construírem tijolos com a terra para construir então os seus palácios, as suas belas casas, as casas egípcias, os lugares, né? Acontecia novamente então o toma lá da cá, olho por olho, dente por dente. Deus pagou com a mesma moeda e com direito a troco ainda. Sim, Deus faz vingança. Faraó faz aquele drama novamente, choramingo ali com Moisés, faz falsas promessas e Deus acaba então com os piolhos. Mas como ele não muda, né? Faraó era turrão, lá em Êxodo 8 ele vai mandar a praga das feras. Deus, claro, envia todos os tipos de animais ferozes, tanto da terra quanto das águas. Ou seja, nós estamos falando aqui de leões, tigres, jacarés, serpentes e outros animais aí que conseguiam botar medo em todos os egípcios. Gente, nessa praga muitos morreram e outro tanto aí foi ferido por esses animais ferozes. Eles até tentavam sair acompanhados de servos judeus para tentar se proteger, mas não dava certo não. Pois as pragas não afetavam os judeus, isso é verdade, que podiam inclusive andar livremente entre os animais. É um milagre muito grande. Mas quando um egípcio pedia para sair acompanhado, aproveitar, né, esta carona, um judeu, ele morria ou era ferido, enquanto o servo nada sofria. É um milagre, não é? É um milagre, só pode, não dá para explicar, né? Mas então por que as feras? Os egípcios eram muito sádicos. Eles gostavam de ver o povo judeu sofrer. Os caras usavam os escravos judeus como iscas para caçar animais ferozes. Em outras ocasiões, por exemplo, eles promoviam lutas de judeus com animais, contra animais, né? Apenas por diversão, só para passar o tempo. Agora, eles estavam então nesse momento pagando pelo que eles mesmos faziam com os judeus. O faraó, é claro, ele promete, mas não cumpre. Então Deus envia a praga da peste dos animais lá em Êxodo 9, você vai acompanhar isso daí. Depois disso, Deus resolve então atingir os animais dos egípcios com uma peste terrível, uma peste mortal. É interessante observar aqui que a peste atacava apenas os animais do campo, ou seja, os animais domésticos não pegaram a peste. Os gatinhos, cachorros, esses animais ficam dentro de casa, né? Com exceção, é claro, do faraó, que teve todos os seus animais atacados. Pode parecer uma praga aí sem noção, sem muito sentido, mas não é, tá? Veja só, naquela época os animais tinham um valor econômico muito grande para o desenvolvimento da economia no Egito. Os animais eram usados como meio de transporte, como moeda de troca, como alimentação inclusive, sem falar que alguns também eram idolatrados pelo Egito. Não era só o rio, os animais, alguns animais também. Então, qual é o cenário que temos aqui nessa praga? Faraó estava vendo diante dos seus olhos parte dos seus deuses morrerem. Estava ali também assistindo parte da economia do seu país caminhar para a falência. Faraó então estava recebendo um soco de Deus bem no meio do estômago. E por que Deus então envia esta peste? Por que Deus enviou esta peste? Veja bem, eles, os egípcios, usavam os judeus como animais de carga para carregarem alimentos, provisões e até mesmo, pasmem, os filhos dos egípcios nas costas. Não era coisa perto não, tinha que andar muito. E como se isso não bastasse, os egípcios roubavam os animais dos judeus enquanto eles estavam trabalhando ali como escravos. É muita petulância, né? Agora eles estão pagando muito caro por causa disso. Estão pagando caro demais, os olhos da cara, por terem humilhado o povo de Deus, por terem feito eles sofrerem desta forma. Faraó não se dá por vencido, mesmo com tanto problema dentro de casa, não é verdade? Então, Deus envia a sexta praga, a praga das úlceras ou
a praga das pústulas ainda em Êxodo 9. Desta vez, Deus ataca diretamente a pele de cada egípcio com uma pústula, aquelas feridas, sabe, nojentas que criam bolhas com pus na pele. As pústulas atingiram então desde as crianças até os mais velhos, praticamente por todo o corpo, da cabeça aos pés. Era uma coceira maldita, gente, agonizante. Saía inclusive um fedor, um mau cheiro, sabe? Um mau cheiro terrível daquelas feridas que eram horríveis também, não era uma coisa linda de se ver. E um detalhe interessante acontece aqui nessa praga. Os feiticeiros novamente tentaram usar a magia negra deles para criar a úlcera e para curar depois, mas falharam, não conseguiram fazer isso. Em seguida, eles tentaram, através da magia também, criar uma carne boa aí para eles poderem comer e também falharam. Sabe o que aconteceu? Depois que Faraó fez o drama novamente, aquela coisa, né, com Moisés, com Arão, Deus foi lá e curou todo mundo. Fazia parte do plano de Deus, né? No entanto, os feiticeiros espertinhos são punidos e recebem novamente a praga e ficam sem poder comparecer diante de Faraó, diante de Moisés, até o fim das pragas. Eles não teriam mais que estar diante do rei. E por que Deus então escolhe essa praga? Os judeus eram obrigados a ir até a casa de banho de cada egípcio para preparar esses banhos e deixar tudo lindinho, tudo gostoso, tudo preparado para eles. Mas é claro, os prepotentes proibiam o povo de tomar banho. Cada um tinha o seu escravo, né? Então eles proibiam também o povo, inclusive, parar de se coçar durante o trabalho. Então, já que é assim que vocês gostam de fazer com o meu povo, então toma aí um motivo para vocês se coçarem também. Acho que Deus pensou dessa forma, né? A Bíblia não diz. Estou conjecturando, como diz os pregadores, né? Deus então envia a 7ª praga, que é a praga do granizo, lá em Êxodo 9 ainda, dos 19 até o 27. Mas Faraó estava turrão, hein? Vamos falar a verdade. Armou os beiços, disse não, ninguém sai daqui. Ah é? Vou fazer chover uns granizos por aí para vocês verem o que é bom para tosse. Pessoal, essa chuva não era aquela chuva de granizo legalzinha, né? Que a gente está acostumado a ver por aí. Eram bolas muito grandes de gelo com fogo dentro. Não era brincadeira não, em detalhe, hein? Deus recomenda que todos os egípcios e todos os animais domésticos fiquem dentro de casa, pois se alguém não acreditar nessa praga e sair, morrerá. Nós vemos aqui claramente Deus já fazendo aquele povo entender que existia ali um Deus verdadeiro, que não estava brincando de ser Deus. Era uma forma de fazer aquele povo crer nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus incrível, nesse Deus único que é o Deus Jeová. De repente começou então a chover granizos enormes, transparentes e com fogo dentro. Ou seja, era uma bola transparente e dava para ver aquela chama dentro. E como sempre tem aqueles que zombam dizendo: ah, ele está inventando história, eu vou sair, não tô nem aí, não vai acontecer nada não. Resultado? Muitos foram surpreendidos pela chuva de granizo, acompanhada de muito vento, relâmpagos e trovões. Então, é claro, muitos morreram na hora com impacto. Outros ficaram gravemente feridos com queimaduras por todo o corpo. Pois quando os granizos caíam no chão, não pegavam na cabeça, né? Eles se quebravam e aquele fogo queimava quem estava por perto. O estrago foi grande, viu, gente? Dessa vez, Faraó ficou muito, mas muito assustado mesmo com o que estava acontecendo. Mais assustado ainda do que nas pragas anteriores, hein? Vou dizer para você. Agora, Deus estava mostrando o seu poder, controlando as forças da natureza. E isso apenas um Deus poderoso e real pode fazer, certo? Então, por que Deus usou o granizo? Por que Deus enviou essas pedras de granizo, essas pedras grandes? Vocês já sabem a resposta, né? Os egípcios, como eu já falei aqui,
eram violentos demais com os escravos judeus. O pessoal sofreu, gente. Eles atacavam diariamente homens, mulheres e até crianças com socos, com pontapés, chutes por todo o corpo. Não tinham dó. Agora, eles estavam recebendo a pancada do alto, literalmente. E um fato que aconteceu nesse evento é que os egípcios, antes disso, já estavam então planejando matar com pedradas, inclusive, todos os judeus. Vamos acabar com esse problema, né? Vamos apedrejar todo mundo? Vamos lá, vamos sair. Quando saíram para cometer esse crime, foram surpreendidos pelas pedras de granizo. Como se isso não bastasse, Deus envia a oitava praga, que é a praga dos gafanhotos, lá em Êxodo 10:4. Nesse capítulo para você ver. Como se não bastasse tudo que o Egito já tinha sofrido, Deus ainda faz o dia virar noite, ficou escuro demais. Por quê? Porque ele enviou uma nuvem de gafanhotos. Pensa no bicho destruidor. Agora multiplica por 7. É isso mesmo. Foram 7 espécies de gafanhotos. Imagina, hein, gente? A bicharada invadiu o que restou das plantações depois da chuva de granizo, comendo tudo o que viam pela frente. Não sobrou nada. Agora pensa no prejuízo na economia, hein? Depois que dizimaram todas as plantações, eles invadiram então todas as casas em busca de mais comida, de mais alimentos e comiam tudo que vinha pela frente, todo tipo de comida eles comeram, além do barulho que eles faziam, que era ensurdecedor, gente. Ninguém conseguia ouvir nada além dos cris-cris de milhares de gafanhotos aí ao mesmo tempo. Aí eu lembrei daquela musiquinha: um elefante incomoda muita gente, os elefantes incomodam muito mais. Brincadeiras à parte, nós vemos aqui mais uma vez a economia do país que estava sendo dilacerada, né? E desta vez sem dó nem piedade. Mas os egípcios tiveram aí uma ideia, já que eles gostavam de comer gafanhotos. Eles disseram assim: vamos fazer um estoque deles e comer tudo? Nem pensar, Deus disse, né? Imagina que vocês vão comer. Eles não foram bem sucedidos com esse plano, porque assim que os gafanhotos terminaram de fazer o que vieram fazer, eles foram embora e não sobrou nenhum gafanhoto para contar a história. E por que então Deus envia esses milhares de gafanhotos, essas 7 espécies de gafanhotos? Pois então, os escravos judeus trabalhavam nas plantações do Grande Egito, mas não podiam comer nadica de nada. É maldade para mais de metro, né, gente? Então, já que é assim, ninguém come nada. Pronto, resolvido. E todo mundo fica sem comer. Agora, pensa na dureza do coração. Deus envia então a 9ª praga, que é a praga da escuridão, lá em Êxodo 10, ainda, versículo 21. Essa é uma das mais milagrosas e mais curiosas, pois Deus estava enviando uma escuridão intensa sobre o Egito durante 3 dias. Mas nas casas dos judeus havia luz de sobra, é claro. Os egípcios, desesperados, pediam ajuda aos judeus, e quando os judeus iam ajudar, os servos iam nas casas dos seus senhores, entravam nas casas e também conseguiam ver, inclusive, a riqueza de cada um dos egípcios. E era só isso mesmo que eles faziam. Eles não tocavam, não pegavam, mas sabiam que ao sair do Egito, Deus daria tudo aquilo a eles. Lá em Êxodo 11, versículo 2 e 3. E foi isso que aconteceu. Mas eu digo isso daqui a pouco, lá na 10ª praga, ok? Pessoal, a escuridão era tão forte que a pessoa que estava sentada, ela não podia levantar, e a pessoa que estava em pé também não podia sentar. Eles não conseguiam enxergar. Mas o curioso aqui, gente, nesta praga, ela foi necessária para Deus tratar só com seu povo, né? Diretamente, pois quando Moisés avisa que eles estão perto de sair para ir para a terra prometida, 80% deles não aceita porque diziam que ali era o lugar deles. Veja só o que a escravidão faz com a mente das pessoas. Até parece uma ironia do destino, né? Deus mandar a escuridão para quem já está numa escuridão mental. Então esses judeus que rejeitam a libertação morrem em meio à escuridão, sem que, é claro, os egípcios fiquem sabendo. Por quê? Eles não podiam dizer depois que Deus tinha abandonado o seu povo, abandonado Israel. Não podia zombar, né? Mas os egípcios também sofreram com essa escuridão.
porque a sensação de medo que eles tiveram ali foi muito semelhante às que os seus escravos sentiam quando eles eram aprisionados em locais escuros, em masmorras. E nada mais justo do que eles sentirem, então, a mesma coisa, certo? Então, por fim, quando parecia que nada mais abalaria Faraó, os seus súditos, eis que Deus, então, envia a 10ª e a última praga, que é a praga dos primogênitos. Em Êxodo capítulo 11, no versículo 6, fala sobre isso. Por 9 vezes, Faraó cedeu e voltou atrás. Me parece que ele gostava, de brincar com Deus, de fazer essas brincadeiras, esses joguinhos. Jeová tinha então uma última carta na mão. E essa carta era mortal e irreversível. Deus avisa Moisés que o anjo da morte iria passar à meia-noite em ponto. E vocês sabem, que a morte nunca se atrasa e nunca chega adiantada. Deus conta que a morte vai levar todos os primogênitos, desde Faraó até o mais humilde morador egípcio. No entanto, Deus ordena que cada família hebraica passasse o sangue de um cordeiro nos umbrais da porta para que o anjo pulasse aquela casa, o portal inteiro, tanto dos lados quanto em cima. Moisés então vai até Faraó e avisa para ele o que vai acontecer naquela noite e sai bufando de raiva. Ele ficou nervoso aquele dia, porque era a 10ª vez que ele estava indo lá. Então, gente, vocês lembram que eu falei agora há pouco na praga anterior que os judeus viram as riquezas dentro das casas dos egípcios? Pois então, quando eles foram despedidos de seus senhores, os egípcios então davam algumas coisas valiosas que tinham ali, dizendo que era apenas isto que eles tinham para dar, para oferecer, Mas os judeus já sabiam, então eles respondiam dizendo que sabiam onde eles guardavam todas as riquezas. Então o povo saiu com a mão cheia do Egito, literalmente. Naquela mesma noite, então, o Senhor visitou todas as casas que não tinham sangue nos batentes, nos portais, e levou todos os filhos mais velhos. Agora tem um detalhe curioso aqui neste evento. É que em algumas famílias aconteciam de ter 2 ou até mesmo 3 filhos mais velhos. Como assim? Veja bem, aquela era uma sociedade pervertida, com os valores corrompidos e com muitas traições. Acontecia, por exemplo, da mulher ter engravidado de um outro homem, seja de um casamento anterior ou de um amante, quem sabe? Então, quando aconteceu a tragédia e morreu 2 filhos numa casa só, por exemplo, o marido descobria que a mulher tinha traído com outro homem. Pensa na decepção. É muita decepção, O filho morre e se descobre que o outro era de um outro homem, Sem falar que a primeira casa que a morte passou foi na casa do Faraó. Olha só, ele ficou assim tão transtornado e irado que ordenou a Moisés que arrumasse as malas e saísse de uma vez do país com todo o seu povo, leva os animais, leva as crianças, dizendo que pode pegar aí o que vocês quiserem, mas saia correndo, vai embora, corre, chispa. E foi através dessas pragas então, e os milagres que eu acabei de compartilhar com vocês, que Israel saiu do Egito até a tão sonhada Terra Prometida. Então chegou a hora de você esticar o dedo aqui embaixo e me dizer o que você achou deste vídeo. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho, combinado? Eu fico por aqui, muito obrigado por me assistir. Não esquece de Deus, porque Ele não esquece de você. Receba o meu forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!